Graça e paz mais uma vez, irmãos e irmãs. Convido a vocês a abrir suas Bíblias aos Romanos, na primeira carta, aliás, na carta de Paulo aos Romanos, na carta registrada. Com certeza houve outras, mas que foi registrada foi apenas esta. Primeiro capítulo da carta de Paulo aos Romanos. Mesmo acertados, vamos estar lendo aqui alguns versos. Estarei lendo a partir do versículo 18 e vamos até o fim. Aliás, até o verso 27. Do verso 18 até o 32. Vamos terminar. Romanos, capítulo 1, a partir do verso 18, mesmo acertado, mas com reverência à palavra do Senhor, abramos os nossos corações, os olhos do nosso coração, para que o Senhor já nos fale abundantemente com a leitura da sua palavra. A idolatria e depravação dos homens. A ira de Deus se revela do céu contra toda iniquidade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Portanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhes deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sexualidade, cometendo torpeza homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Até aqui, palavra do Senhor para nós nesse momento. Feche os olhos. Pai, nós queremos aqui reunidos nesse santuário te agradecer, porque sabemos que Tu és Deus poderoso, soberano, e é o Senhor que nos reúne em Tua presença para nos abençoar com a Tua palavra, e que no nosso singelo meditar o Senhor se apraz de nos tocar, de nos abençoar, de nos edificar, segundo os Teus santos propósitos. Nós precisamos ouvir a Tua voz, ter o nosso coração, a nossa mente tocados, para que possamos viver em louvor ao Teu nome, Senhor, e entendermos de fato
que Tu és Deus, o Deus Santo, 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 Todo-Poderoso, que tem tudo sob o Seu controle e nos ama. Fala conosco, nos alimente. E nós pedimos isso, meu Pai querido, no nome santo de Jesus, Teu Filho, nosso Redentor. Amém. Amém. Obrigado. Queridos irmãos e irmãs, é um texto bastante conhecido, essa carta de Paulo aos Romanos, e é uma carta dirigida à igreja que está em Roma, um centro nervoso, político, econômico daquele momento, primeiro século. Era o centro do mundo. Quem dominava o planeta era o Império Romano. Mas o imperador, que rogava para si o direito e o desejo de ser adorado como um Deus, o texto fala sobre isso, retrata. Já quando ele fala que da corrupção, da idolatria, que se adora aves, o símbolo do Império Romano era uma águia, como de alguns países hoje também. Então acaba se adorando animais, né, aves. Em vez de adorar a Deus, adoramos imagens, né? E o do Império Romano, que estava lá cravado entre as suas invasões nos territórios, tinha lá o símbolo do Império Romano nessa uma ave, para mostrar o poder desse homem, desse império. E ele queria ser adorado, por isso que os cristãos do seu tempo foram perseguidos e muitos mortos nas arenas, no Coliseu, enfrentando feras, gladiadores, etc. A história nos mostra isso, a história nos narra esse momento em que os servos de Deus, que adoravam a Deus apenas, e depois Jesus, seu Filho, que Deus que se encarnou, e não adoravam nem serviam ao império, foram presos e taxados de criminosos, fazendo bem, pregando a paz, amor e amando, cuidando das pessoas, e foram presos por isso e mortos. Mas o texto traz aqui, nesse pedaço que nós lemos, nessa perícope, traz coisas importantes para nós analisarmos. Parece que a gente está lendo um texto que está no nosso dia, parece que é o jornal do dia. Parece que é aquele momento assim em que nós podemos nos refletir e buscar uma interação com a nossa sociedade, uma reflexão dos nossos dias. E eu vejo isso nessa carta, especialmente nesse primeiro capítulo. A partir do verso 18, principalmente, parece que ele retrata exatamente a nossa sociedade, como ela está hoje. Inclusive, diante das muitas questões que nós temos a respeito da vida. Você tem alguma questão, alguma dúvida com respeito à vida? O que está acontecendo consigo e com a sociedade? Eu tenho muito. Se você não tem, depois a gente pode conversar, você me ajude aí. Né? Pode esclarecer, me ajudar a esclarecer algumas questões. Isso é normal. Sobre o que hoje nós pensamos? Hoje, como é que o Senhor tem pensado a respeito do nosso tempo, da nossa vivência, da nossa vida? Como é que será que hoje deve ser a nossa procedência no culto a Deus? Como que devemos servir a Deus? O que é servir a Deus, pastor? Como é que nós devemos hoje cultuar a Deus? O que é cultuar a Deus? Não é um serviço religioso, mecanicamente. Isso não é serviço, na verdade, é culto de adoração. Nós já falamos um pouquinho, quando nós meditamos aqui sobre o Salmo 84, como amáveis são os teus tabernáculos. É um momento especial de êxtase do povo de Deus, quando se reúne para adorar ao Deus vivo, que é soberano, que conhece todas as coisas. E é um privilégio estarmos diante dele e na presença dos irmãos. Isso é privilégio, isso é cultuar a Deus. E sermos alimentados pela sua palavra e sairmos para viver segundo a sua vontade e nossa felicidade. E diante de um texto como o de hoje, ainda fica a pergunta: o que é ser obediente a Deus? E Paulo, que está sendo bastante claro, objetivo, de como era a sua sociedade, que parece que é a mesma de hoje. Tem coisas que na humanidade não mudam.
Passa os tempos, mas o homem continua no mesmo proceder, no mesmo caminhar. O texto nos mostra que ninguém é tão inocente, excetuando as crianças. Porque Jesus deixa bem claro várias vezes que dos tais é o reino dos céus. E se nós quisermos entrar no reino dele, temos que nos tornarmos como uma criança. Por que ele fala isso? Porque as crianças são puras. Por isso que ele fala assim, olha, ensina a criança no caminho que deve, ou seja, ela está sendo educada, tem que ser educada nos caminhos do Senhor. Não deixe pela sorte. Não deixe que a sociedade eduque seu filho. Não deixe que a escolinha do seu filho eduque seu filho. Mas você tem a responsabilidade, lá desde o Deuteronômio, inculca na cabecinha desse seu filho a minha vontade e a minha palavra dia e noite. Ensina a sua criança, o seu filho, dia e noite. Não podemos dar o quê? Brecha nenhuma. Porque a sociedade está aí ensinando, está educando, mas segundo os seus próprios moldes. E segundo o texto bíblico, não são os melhores moldes. E em um tempo de ideologia, as ideologias presentes hoje não são diferentes das ideologias lá do primeiro século. São as mesmas. Então ninguém é tão inocente exceto as crianças. E o Senhor tem se revelado desde sempre, de modo real e perpétuo, desde o princípio. E o Senhor fala aqui que, olha, vocês me conhecem, sabem quem eu sou. É só vocês olharem à sua volta e vão perceber a minha presença. Então vocês não são inocentes em tempo algum. É só vocês abrirem os olhos e perceberem o respirar dos seus pulmões, o bater do seu coração. Vocês vão me ver em todo o tempo. Aí eu pego a palavra de Deus, a palavra dele que continua nos falando no Salmo 19, que me fala assim: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos, aleluia. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, as suas palavras até os confins do mundo. Ai, pôs uma tenda para o sol, a qual, como noivos que saem dos seus aposentos, se regozija como herói, a percorrer o seu caminho, propicia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita, e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel, e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que o muito ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por ele se admoesta o teu servo em os guardar. A grande recompensa. Quem há de que possa discernir as suas próprias faltas? Absorve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha, Redentor meu. O Senhor aqui está se manifestando, olha, em todas as suas obras, está nos conversando conosco, dialogando conosco em todo o tempo. É que nós, infelizmente, na nossa pequenina fé, não percebemos. Não percebemos a ação, a atuação desse Deus que nos ama de tal maneira, que quer nos chamar sempre chamando-nos para que possamos ter essa comunhão, essa ligação com Ele. Esse caminhar juntinho de si. O caminhar do Senhor, eis que estarei convosco até o final dos tempos. Ele tem nos dito isso, Ele falou isso, Ele é Deus, Ele não mente. Por isso nós precisamos entender que Ele tem se manifestado em nossa vida em todo o tempo. Por isso que Ele fala aqui que ninguém é indesculpável. Ninguém pode falar assim: Deus não se revelou a mim, então você está cego, você está surdo. Nós estamos assim mesmo. Cegos
surdos, tal como o apóstolo Paulo, quando se encontra com Jesus no caminho de Damasco, com os olhos cheios de sangue, armas nas mãos para procurar os servos de Jesus Cristo e matá-los, prendê-los, ele se encontra com Cristo, e aí se torna cego de fato. Depois de alguns dias, o Senhor restaura-lhe a visão física, como que escamas estivessem saindo dos seus olhos. E ele começou a enxergar tudo, mas primeiro ele começou a enxergar no coração, eu ouvindo Jesus falando assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Você não tem contemplado as obras do Deus que você serve, e você está me perseguindo. Ele se encontra com Cristo, por isso que ele se devota depois de corpo e alma para servir a Cristo, porque ele entende a sua existência, ele entende a sua vida, ele entende porque ele nasceu, porque ele vive, ele entende quem ele é, ele entende quem é Deus de fato. Não é religião. Deus não está aqui para nos mostrar um caminho de dureza, de uma coleção de nãos, um caminho árduo, difícil, de muito sacrifício, dor e morte, sangue. Não, Ele é puramente salvação, é redenção, e Ele quer estabelecer conosco sempre comunhão e estabelecer uma relação de amor, de paz. Eu vos dou a paz, não a paz que o mundo dá. Isso é paz que é ausência de guerra. E pela ausência de Deus, tudo é guerra. Até na nossa interação de amor, de paz, se torna guerra. A começar na nossa casa, quando nós queremos servir a Deus, o Evangelho fala que é como um machado que está posto à raiz. Vai ter discussão, briga em casa, porque você quer servir a Deus, a Cristo, e o outro não quer. O machado está posto à raiz, sim, é verdade. Ele vem para dividir, separar os ímpios dos pios, dos justos dos injustos. Mas aqueles que buscarem servir a Deus, entender o que Paulo está dizendo aqui, vai entender que Deus se manifesta o tempo todo na vida da humanidade, no mundo inteiro. No mundo inteiro. A corça, segundo o Salmo 42, ela anseia por águas cristalinas, pela presença do Deus vivo, como nossa alma de Deus. Nós precisamos entender essa angústia que nós sentimos às vezes, essa falta de discernimento, essa falta de paz. Eu tenho certeza que é a falta de Deus, do seu direcionamento. O Senhor tem se revelado desde sempre. O problema é que os homens, eles querem deter a verdade pelas suas injustiças. Eles querem deter a verdade pelas suas injustiças. Verso 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhes deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, escurecendo-lhes o coração insensato. Escurecendo-lhe o coração insensato. Verso 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade, segura a verdade, com as injustiças. Deus se derrama pela sua verdade e justiça, e nós seguramos a verdade de Deus. Está para todos. E com isso eu fico pensando de que Deus está se revelando a todos nós. E com isso ninguém se torna inocente. Mesmo aqueles que não ouviram falar de Jesus, o Deus encarnado, não é inocente. Porque o ser humano tem o DNA do próprio Deus, o hálito do próprio Senhor, ao dar a vida ao Espírito. Certo e errado, justo e injusto. O próprio Deus fala assim: olha, eu dei para vocês todo esse conhecimento. Não tem injusto, não tem um justo aqui, nenhum que vai ser livre das suas ações.
todos se tornaram indesculpáveis diante da revelação divina. Indesculpáveis. Seus corações insensatos, obscuros. Dá para a gente entender um pouquinho de tanta injustiça? E como a gente sabe que é justiça? Porque a gente conhece a justiça. Como a gente conhece o errado? A partir do certo, ou vice-versa. Nós temos um discernimento, sempre tivemos. O Senhor tem se revelado, é que nós nos afastamos de Deus, estamos sempre buscando desculpas, para estarmos longe dele e fazermos o que o nosso coração pede. Aí segue o texto, onde vai desembocar isso tudo. Todos se tornaram desculpáveis diante da revelação. A idolatria desse império que tem dominado o mundo, o Império Romano, como eu já disse, impondo às pessoas que o adorassem o César, que adorassem o seu regime, e dominavam todo mundo com mão de ferro. A história vai nos mostrar. Temos aí infindáveis filmes retratando esse período, muita violência, muita dominação territorial, escravismos, tempo que a escravidão não tinha cor de pele, aquele que era dominado era escravo. A escravidão só vai ter cor a partir do século XV, ironicamente a partir da Idade Moderna. Pelas injustiças, idolatrias e insensatez, o Senhor abandona essa humanidade, abandona esses homens e mulheres e aos seus infames sentimentos e atitudes, as suas imundícias. Por isso, verso 24, Deus entregou tais homens à imundícia. A gente gosta de um ambiente limpo, né? Organizado, né? Uns mais do que os outros. Alguns são tão assim que tem até top. É tão organizado assim, camisa cor-de-rosa, mais clarinha, roxo, lindo. E conheço um amigo que é assim, é tão organizado que é por tons as roupas deles. Não é só no cabide por lá. Não. Tem que ser por tons também. Das roupas íntimas, mesma coisa. Top. Transtorno obsessivo compulsivo. Prefere, você precisa de uma terapia. Bom ser organizado, viu? Bom, mas excessivamente você está enfermo. Alguma coisa você precisa lidar, tratar, né? Senão você vai ser deslocado do outro, da sociedade. É uma coisa, e o problema não é o outro, é você. Viu? O problema todo mundo tá. Não, o problema é você que precisa entender por que você age desse jeito. Né? E Deus nos dá essa clareza. Ele nos dá sempre essa clareza para que nós possamos ser abençoados, tocados. E o Senhor abandona esses homens, essas mulheres, essa imundícia. As coisas assim horrorosas. A gente sabe o que é isso. O que a palavra está nos dizendo. O que é isso? Pela concupiscência dos seus próprios desejos, do seu próprio coração. Tem coisa que nós temos no coração que a gente tem que evitar de pensar e dizer. E aí, Senhor, me perdoa aqui que a coisa está... Porque nós somos assim, somos imperfeitos. E precisamos sim conversar com Deus, e Ele nos conhece, foi Ele que nos fez. Não pense diferente disso. Que você não precisa ter vergonha de conversar com Ele em todos os seus aspectos e colocar no altar dele tudo o que você pensa, que você deseja, que às vezes você sabe isso que não é legal. Por essa porta eu não posso entrar. Nós não precisamos ter vergonhas disso. Porque tudo que nós pensamos e fazemos é decorrente daquilo que nos forjaram também. Desde sempre. Até antes de nascer. Nós estamos sendo forjados e aqui nós estamos diante de Deus em meio a essa sociedade meio bagunçada. E às vezes nós estamos meio bagunçados por dentro. Precisamos restaurar isso. E com a ajuda de Deus vai ser muito mais tranquilo. E o Senhor vai nos encaminhar pessoas que vão nos ajudar nessa caminhada.
Porque nós não podemos pensar que nós somos autossuficientes. Não somos. Nós precisamos uns dos outros. Desde sempre o Senhor privilegia o quê? A vida em comunidade, um ajudando o outro. É por isso que o Senhor sempre congregava ali o justo na sua presença, para Ele abençoar a todos e todos se abençoarem. E assim crescia a comunidade divina de Deus, e assim crescia a igreja lá em Atos Apóstolos, porque ainda olhavam esse povo abençoado, eles se ajudam, eles se amam, eles se cuidam. Não são perfeitos, mas estão caminhando juntos. É assim que tem que ser a comunidade de Deus. A comunidade cristã, um ajudando o outro, não um atrapalhando o outro. É comunidade onde o Espírito dele age, há um sentimento diferente, mas o que está posto aí fora, nós precisamos saber discernir os dias, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Como a gente ouve, eu sei tudo e tal, esse povo aí, os radicais, e começamos a nos tornar inteligentes demais, e nós julgamos todo mundo, e o pior, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem incorruptível, bem como de aves, quadrúpedes, répteis. Aí Deus fez o que? Entregou esses homens, essas mulheres à imundície. E esses homens e essas mulheres não pararam por aí, mudaram a sua vida natural. E começaram a se inflamar uns pelos outros, mulheres com mulheres, homens com homens. Aqui nós estamos vendo a todo tempo. E vá você fazer um gesto qualquer de reprovação. Você pode ser até citado judicialmente. Esses dias me perguntaram, você é hétero? Como se fosse um crime. Eu falei assim, sou, graças a Deus. Porque se tem algum problema com isso, eu não tenho nenhum problema com a homossexualidade de ninguém, mas eu sou hétero sim, graças a Deus. Aí a pessoa percebeu que é um crime ser hétero. O normal agora é ser homossexual, ser da comunidade LGBTQI+, e mais algumas coisas, é punk, é tudo. Eu só queria dizer para todo esse povo que, olha, isso tudo contraria a palavra de Deus. É o que ele está falando hoje para mim e para você. Deus abandonou esses homens e mulheres a esses sentimentos infames. Deus não deixou de amar ninguém, mas Ele abandonou esse. Vocês querem viver segundo as suas próprias paixões? Está bom. Deus não tem nenhum problema com isso. Ele é Deus o tempo todo, 100%, Ele continua amando sim, mas Ele é justo. Nós que fugimos da presença dEle, nós que nos abandonamos e queremos servir a nós mesmos, elegimos outros deuses, e aí ficamos cada vez mais doentes. Mudaram o natural, adoram objetos, adoram homens e mulheres, até as crianças serem influenciadas, as crianças querem mudar de nome, e aí a família às vezes fica refém disso. As leis não estão aí para julgar muitas questões. A lei dos homens não segue o padrão da felicidade da humanidade como Deus os criou. E as famílias estão perdendo suas forças. Ninguém pode falar mais não. E quem dita as regras agora são as crianças. A palavra de Deus fala assim, ensina a criança. Inculca nela a minha palavra dia e noite. Não retire a vara. É para disciplina, a educação. Não está falando para espancar ninguém. É educação dessa criança. Por amor, quem ama, educa. Dá trabalho demais educar. Dá trabalho demais. Você gastar tempo, conversar com o seu filho, com o seu neto no olho, assim, por amor. Senta aqui, vamos conversar. Gaste um tempo, entre aspas. E leia a Bíblia junto, e ore juntos, e converse junto, gastem tempo juntos, não abandone seus filhos para as mídias sociais, para a televisão, para os desenhos animados, não gaste um
tempo e converse, e ame, e abrace, e toque, e faça carinho, e brinque bastante. É no dia a dia que nós educamos as crianças no caminho que eles devem andar. Não é televisão, não é escolinha, e tem que fazer futebol, é inglês, espanhol, francês. Não! Você está matando o seu filho, o relacionamento de família. Você está afugentando o seu filho da palavra de Deus, porque Deus quer que ele seja feliz. E ser feliz não é alcançar o sucesso econômico, não. É conhecer a palavra de Deus. Toda a felicidade que nós precisamos está em conhecer o Deus vivo. O princípio da sabedoria é conhecermos ao Senhor. O princípio da toda a prosperidade que nós precisamos e queremos está em andarmos ao lado do Senhor. Buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas, diz o Senhor. Primeiro a Ele e a sua justiça. Nós invertemos tudo. Achamos que acúmulo de riquezas é o que vai nos fazer feliz. Não faz. Nós estamos assistindo a sociedade cada dia mais longe do Senhor. E nós que conhecemos um pouquinho da palavra do Senhor, precisamos viver de acordo com esses princípios de vida. E vida abundante. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Só que nós nos afastamos do Senhor, nós perdemos essa abundância, porque a abundância na vida começa no nosso relacionamento com esse Deus, que ao olharmos à nossa volta, já vemos a sua mão agindo no vento, os aves, as ondas do mar, tudo promovem a glória de Deus. Qual o caminho então para a redenção, pastor? É nós voltarmos ao princípio, ainda Romanos, no primeiro capítulo, verso 16, lindo texto. Pois não me envergonhe do Evangelho, Romanos 1,16. Pois não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Aí nós lembramos também, vamos lá para o último texto, ler aqui alguns versos só, não vou me alongar muito não, não se preocupe. Apocalipse capítulo 2, vou ler aqui apenas 2 versos. Carta à igreja de Éfeso. Ainda vivendo essa região aqui, das igrejas da Ásia, ainda sobre a égide do poder do Império Romano. Apocalipse 2, verso 4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, meu Espírito Santo, caso não te arrependas. Aqui o Senhor está falando com amor aquelas igrejas da Ásia Menor, as 7 igrejas. As 7 igrejas nós já estudamos no comecinho do nosso estudo nas quartas-feiras, que é a completude da igreja. Deus fala com toda a igreja, Deus fala com cada um de nós. E aqui ele está falando assim, olha, volta ao primeiro amor. Coisa fantástica você estar apaixonado por alguém e querer estar junto, e querer sair junto, e querer almoçar junto, jantar junto, tomar café junto, e deitar junto, dormir junto, e ficar abraçadinho junto. A paixão é fantástica. Às vezes os casais perdem um pouquinho isso. Um vai se afastando aqui, as lutas, as lidas da vida, os filhos, etc., os problemas financeiros, oi, volta ao primeiro amor. Que é mais fácil, mais tranquilo caminharmos juntos, apaixonados com os problemas. Não, apaixonados juntos para vencermos os problemas. E às vezes deixamos os problemas entrar e atrapalhar a nossa caminhada. E aí com os problemas vêm outras coisas, nos afastando não só das pessoas, mas do Senhor. O segredo para nós não entrarmos nesse mundo, dessa sociedade depravada.
conforme essa sociedade do primeiro século que vive em Roma, que tem suas peculiaridades no nosso presente, 2022, é nós nos afastarmos do Senhor, estarmos cada vez mais juntinho dele e colocarmos no nosso coração o conhecimento de Deus, que ele já fala que nós temos. E nós, como gostamos da sua palavra, buscamos estudar e meditar nela cada dia mais para termos mais conhecimento dele, para vivermos melhor. Quanto mais perto de Deus, melhor a gente vive. Quanto mais perto de Deus, mais sabedoria Ele nos dá discernimento do que está à nossa volta. Ele nos dá discernimento dos nossos próprios sentimentos, das nossas emoções. Por isso nós não podemos ter vergonha de conversar com Ele. Aquilo que você não conversa com o seu cônjuge, com o seu querido ou querida, o seu mais próximo, com Ele você pode conversar. Que Ele não vai te repudiar, pelo contrário, Ele te conhece. Então precisamos buscar ter mais conhecimento desse Deus, porque Ele se faz conhecido entre nós, se faz conhecido entre nós. Basta a gente perceber seu corpo, tudo à sua volta, as pessoas que caminham com você, isso é beleza divina. As coisas, uma das coisas que eu tenho prazer na vida é caminhar em uma horta, se escutando lá o meu xará, o mar lá, conversando comigo. É Deus que conversa comigo, e ali eu coloco meu coração. Somos nós voltando à nossa natureza. É disso que Deus está falando aqui. Nós precisamos voltar à nossa natureza. Somos obras de Deus, desse Deus Todo-Poderoso, que nos ama. Ele nos fez a imagem e semelhança dele. Olha só como somos especiais. Somos mais especiais que os anjos. Porque nós temos aí hoje o privilégio de proclamarmos essa sua mensagem de paz, de amor, de perdão, de arrependimento. Os anjos. E Ele nos ama. Nos fez maior que os anjos. E nós não vamos ter um relacionamento com esse Deus? Sendo que nós já temos um conhecimento dele? Que podemos caminhar para mais e mais e mais. Porque quanto mais longe dele, nós vemos onde vai parar, onde nós assistimos tudo acontecendo. E o Senhor quer nos avisar, quer nos dizer que nós temos o conhecimento dele e que ele se revela a nós em todo o tempo. E que Ele quer continuar caminhando conosco, desde que nós voltemos ao natural. Então o caminho de Deus não é uma coisa que não é natural. Não, é naturalidade. Porque Deus nos fez assim, para sermos felizes. Voltemos ao natural. Voltemos ao Éden. Um dia seremos resgatados até lá novamente. Mas até lá temos que ir voltando ao nosso natural, de perceber Deus, a nossa ação, nossa vida, e termos o coração gratos em todo o tempo, e buscarmos não se juntar a essa sociedade depravada, promíscua, que vive segundo os seus próprios desejos. Isso não é natural. Que Deus nos abençoe como igreja, Deus continue nos sustentando e se revelando a cada um de nós.